A gente entendendo o processo histórico que nos trouxe até aqui e o contexto no qual estamos inseridos, a gente pode entrar na nossa terceira questão, que é analisar o adversário. Como está jogando esse adversário? Quem é o nosso adversário? Nosso adversário é a ultradireita hoje no mundo. Quem domina hoje o processo de comunicação digital e consegue grandes vitórias mundo afora é a ultradireita. É o Trump, é o Bolsonaro, é o Orbán na Hungria, é o Netanyahu em Israel, é o Vox que não para de crescer na Espanha. Ou seja, são uma série de partidos de ultradireita que estão coligados, estão aliados, que estão trocando metodologia, experiências, estratégias e táticas que se baseiam em alguns elementos que eu vou tentar resumir para vocês aqui. Eu acho que o germe, do ponto de vista da comunicação política, que pode explicar esse fenômeno, é dado por uma empresa que se chama Cambridge Analytica. O que é a Cambridge Analytica? A empresa de um grande monstro das sombras conhecido como Steve Bannon. Vamos lá. A Cambridge Analytica, ela fez um trabalho muito poderoso de articular um conjunto de iniciativas que pudessem estruturar uma nova forma de comunicação. Vocês lembram quando eu contava o histórico das ondas de desenvolvimento da comunicação? Eu falava, numa segunda onda, em 2016, inseriram o Big Data na comunicação digital para fazer um modelo de campanha vitorioso? O que eu estava falando de forma muito resumida ali, eu vou explicar para vocês em detalhes a partir de 8 variáveis agora. Uma primeira variável, o que a Cambridge Analytica, comandada por Steve Bannon, fez? Um primeiro passo foi tentar predizer, criar um processo para poder analisar e determinar como as pessoas votam. Quais são os fatores que fazem as pessoas mudar de opinião para ter um voto numa ou em outra pessoa? Para isso, o Bannon se utilizou do seu grande aliado, do seu grande parceiro, um magnata dos Estados Unidos chamado Robert Mercer. Esse senhor, ele foi um dos criadores, nos anos 60, na IBM, do que a gente conhece hoje como inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Os processos através dos quais a gente consegue processar um grande número de informação para poder tirar conclusões que definam que curso de ação a gente deve tomar. O Robert Mercer, ele criou uma empresa que se chama Renaissance Technology. Essa empresa, uma das empresas, é uma hold de empresas, ou seja, um conglomerado de empresas. Dentro desse conglomerado tem uma empresa chamada Medallion Funds, um fundo de investimento, o fundo de investimento mais rentável dos últimos anos, que conseguiu esse sucesso baseado no uso da inteligência artificial. Como eles faziam isso? Eles tinham uma empresa com 300 PhDs que criavam os algoritmos, ou seja, a metodologia de inteligência artificial, o que a gente conhece hoje em dia como inteligência artificial ou Big Data, que funciona com o que é o algoritmo? São equações gigantescas que tem diversas variáveis e cada uma dessas variáveis traz um elemento que, a partir do qual esse fundo de investimentos conseguia fazer uma predição do futuro para dizer, vamos investir o dinheiro nessa empresa deste país ou vamos retirar o investimento daqui, vamos fazer uma aquisição de uma empresa, vamos vender uma empresa. Ou seja, o uso do Big Data, ou seja, o uso de uma infinidade de dados articulados em equações sofisticadas e muito bem preparadas por 300 PhDs de matemática, de física, de ciência da informação, cientistas de dados, que prediziam a melhor forma de fazer o investimento. A gente não tem provas objetivas, mas se o braço direito do Steve Bannon é o magnata Robert Mercer, é de se imaginar que esse tipo de processo, que era utilizado para fazer a predição de onde fazer um investimento, sofreu uma adequação para o uso político, para colocar equações sofisticadas como algoritmos que pudessem considerar uma série de variáveis para definir por onde iria o voto das pessoas. Uma segunda variável do modelo da Cambridge Analytica utilizado pela ultradireita no mundo é o que se conhece como psicometria e que dá nome à Cambridge Analytica. No laboratório de psicometria da Universidade de Cambridge foi desenvolvido um modelo para poder pensar a melhor forma de extrair o dado das pessoas a partir dos seus perfis comportamentais. Até então no mundo, quando a gente queria fazer uma campanha eleitoral, a gente separava os dados das pessoas
por questões demográficas, ou seja, lugar que mora, idade, renda, sexo, escolaridade. O que a Cambridge Analytica inova ela utiliza a psicometria. O que é a psicometria? A psicometria é uma parte da psicologia que utiliza a estatística para definir os perfis comportamentais das pessoas. Então, a Cambridge Analytica, através de um modelo conhecido como Ocean, que separa as pessoas em 5 categorias comportamentais que se intercambiam entre elas. Vamos dar um exemplo. As pessoas podem ser extrovertidas ou introvertidas. As pessoas podem ser resilientes ou neuróticas. Podem ser pessoas focadas ou multitarefas. Pessoas solidárias ou pessoas egoístas. Pensando essas variáveis, a Cambridge Analytica definiu o perfil das pessoas para saber em cada uma dessas variáveis onde a pessoa se inseria e como a comunicação tinha que ser feita para agradá-la. Se uma pessoa era tímida, o que a Cambridge Analytica fazia? Fazia um spot publicitário sabendo que uma pessoa tímida não gosta que se olhem nos olhos dela. Então, quando o candidato fazia o spot publicitário, a Cambridge Analytica orientava: olha para o lado, fala baixo. Então a pessoa olhava para o lado, falava baixo. Quando era uma pessoa extrovertida, o candidato falava de pé, de forma vigorosa, olhando na tela. Se a pessoa era uma pessoa egoísta, o candidato falava: eu vou resolver o seu problema, vou arranjar a escola para o seu filho. Se a pessoa era uma pessoa solidária, o candidato dizia: vamos resolver o problema das escolas de todas as crianças do bairro. E assim por diante, trabalhando com essas variáveis, a Cambridge Analytica encontrava uma forma diferente de segmentar as pessoas, inovadora, que permitia que cada pessoa recebesse uma comunicação. Vejam, o conteúdo é o mesmo, a proposta é a mesma, mas como ela é anunciada para a pessoa, é de uma forma diferente. E graças a essa forma diferente de anunciar uma proposta, a pessoa tinha menos ruído na mensagem e a capacidade de que ela escutasse, absorvesse aquela mensagem até o final era maior. As redes sociais permitiram que esse processo fosse potencializado, porque a Cambridge Analytica entra numa terceira variável, que é o roubo de dados das pessoas, para permitir que essa mensagem fosse individualizada. Então, de uma forma imoral e ilegal, a Cambridge Analytica, a gente viu o caso do roubo de centenas de milhões de contas de Facebook antes da eleição do Trump. A gente viu o hackeamento de centenas de milhões de Facebook no Brasil antes da eleição do Bolsonaro. Quando você hackeia as contas das pessoas, além da forma de obtenção de dados das pessoas através de testes tipo quiz, que era o que a Cambridge Analytica fazia, ela punha um teste desses do Facebook que a gente está acostumado a responder. Que super-herói você é? Que ator da novela você é? Então, seja hackeando a conta das pessoas, seja através desses testes quiz, se obtinham os dados das pessoas, se definiam os perfis psicométricos e se conseguia depois enviar de uma forma oculta, através dos dark posts nos Facebooks ou as mensagens via WhatsApp, mensagens personalizadas para aquelas pessoas, aumentando o poder de persuasão e manipulação do voto dos cidadãos. Uma quarta variável é o que se conhece como o processo de persuasão e manipulação em massa, que a SCL Group, uma empresa associada à Cambridge Analytica, aportou. A SCL Group é uma empresa que trabalha com processos, como ela diz, de mudança comportamental em massa, ou seja, uma empresa que trabalha para as grandes áreas de segurança nacional e militares no mundo inteiro, trabalha para a Mossad de Israel, trabalha para o NSA nos Estados Unidos, trabalha para os serviços de inteligência do mundo inteiro, vendendo serviços de interferência e manipulação de massa. Essa empresa aportou a sua parte nessa engrenagem. Uma empresa que na sua própria página de internet não se ruboriza a dizer que prefere trabalhar na África e na América Central, onde as legislações são mais permissivas. E que chega a assumir que participou não só de processos de mudança social, como eles dizem, mas em campanhas de vacinação e, inclusive, uma experiência num processo eleitoral. Uma quinta variável fundamental do modelo da Cambridge Analytica, como a gente tinha trabalhado antes, é a utilização dos aspectos emocionais como uma estratégia de marketing de persuasão. Então, a Cambridge Analytica soube utilizar
as emoções mais fortes, como a gente comentava antes, uma linguagem inovadora, uma espécie de reality show construído permanentemente, onde as emoções das pessoas são interpeladas permanentemente. E a Cambridge soube utilizar as emoções mais fortes. O operador político, se pudéssemos dizer assim, da Cambridge Analytica, eram o medo e o ódio, as emoções mais fortes. E a sua metodologia, que permitia que a mensagem ainda fosse mais forte, era a desinformação e a mentira. Por isso, uma mensagem tão contundente. Uma sexta variável desse modelo da Cambridge Analytica é o que a gente costuma chamar da linguagem. A linguagem que o Steve Bannon aportou a Yale por sua experiência como produtor em Hollywood. O Steve Bannon, essa linguagem que ele traz é uma linguagem apocalíptica, catastrófica, aproveitando um momento de guerra cultural, onde havia um descontento geral da população com a classe política. O Steve Bannon vai aproveitar esse momento e a sua experiência de filmes apocalípticos em Hollywood para construir essa linguagem narrativa baseada não só nas emoções, como eu comentava, no medo, no ódio, mas criando toda uma narrativa épica de uma história que pode terminar em grandes transformações. Uma sétima variável é a utilização dos portais de internet onde essas notícias ficam sedimentadas. O que acontece? Existe um estudo de uma consultoria suíço-húngara chamado Bacamo Social, que analisou como os meios de comunicação influenciaram nas eleições presidenciais da França que elegeram o Emmanuel Macron. Esse estudo mostrava que haviam 5 estratos de mídia. Um primeiro é a mídia tradicional que a gente conhece e concentrou 50% da comunicação da campanha. Mas os outros 50% se dividiram em 4 níveis. Um nível conhecido como mídia estendida, que é uma mídia que normalmente são blogs e sites de jornalistas que trabalhavam nos grandes meios de comunicação. No caso brasileiro, por exemplo, o Poder 360 do Fernando Rodrigues. Ou seja, são órgãos que ainda não sejam da mídia tradicional, são chamados de mídia estendida porque utilizam como fonte a mídia tradicional e, ao mesmo tempo, são muitas vezes fontes para a mídia tradicional realizar suas matérias. Essa mídia estendida, ela segue rigorosamente os padrões jornalísticos de apuração estabelecidos pela mídia tradicional. Mas existem outros 2 níveis. Um deles é conhecido como mídia de reframe, ou seja, de reenquadramento de marco. E um último nível, mídia alternativa. O que a gente está chamando de mídia alternativa é a mídia sem nenhum critério jornalístico. É o esgoto jornalístico, é o esgoto dos sites como Terça Livre, Jornal da Cidade, onde surgem todas as teorias de conspiração que estão na internet, todas as matérias e reportagens difamatórias, que desinformam, que mentem, que difamam as pessoas. E a mídia anterior que eu comentava como mídia de reframe é a mídia de reenquadramento dessa mídia alternativa. Ou seja, a mídia de reframe faz com o esgoto o mesmo que a mídia estendida faz com a mídia tradicional. Ela é uma espécie de capa de verniz, passar um pano nas teorias conspiranoicas que nascem na mídia alternativa, e essas teorias que nascem na mídia alternativa, como estão vinculadas a portais de internet que não gozam de credibilidade, essa mídia de reframe tenta dar uma cara um pouco mais elegante e algo mais de seriedade para essas teorias que surgem na mídia alternativa. E funciona, porque ela não diz que ela está dizendo. Ela pega e cita uma matéria e tenta dar algum tipo de pseudo-padrão jornalístico e com isso gera credibilidade. No Brasil a gente vê, por exemplo, um caso clássico disso, é o Antagonista, que agora tenta, por exemplo, parecer uma mídia estendida e está tentando fazer mais uma lavagem de cara, então fica criando como uma categoria nova entre a mídia estendida e a reframe media. No caso, o Brasil sempre consegue inventar níveis novos de qualquer coisa, então no caso dos tipos de blogs, sites e portais de internet não seria distinto. E por que eu comento isso? Porque a Cambridge Analytica soube utilizar com muita inteligência essa visão. Ela criou portais de internet que pudessem atender a todas essas camadas.
O mais famoso é o Breitbart News, que é a mídia alternativa dos Estados Unidos, que só gera teoria de conspiração, fake news, mentira, violência. Mas também eles têm jornais e veículos de comunicação nos diversos níveis e vão tentando trabalhar dessa forma, gerando as notícias, limpando as notícias e conseguindo fazer com que a sua interpretação da realidade, que os seus marcos narrativos se imponham. Uma última variável desse modelo da Cambridge Analytica é o que a gente chama do modelo que a gente poderia dizer uma espécie de doutrina espiritual. E aí, essa é a aportação da experiência da campanha do Bolsonaro. O que o Olavo de Carvalho faz tem um papel fundamental nessa estratégia. Como funciona isso? Ele cria uma doutrina onde as pessoas, por um lado, são estimuladas a terem uma atitude ante a vida mais agressiva, ou uma doutrina que exime as pessoas dos seus erros e chama elas para uma missão divina, uma missão da qual os erros delas não serão julgados aqui, senão no além. É uma forma de trazer e formar um exército de militantes, e é isso que a gente viu nas redes sociais, dispostos a gerar o ódio, a gerar raiva, com as mensagens, como a gente comentava, baseadas na emoção. E é dessa articulação de uma estratégia que prioriza a emoção, com uma doutrina por detrás, que estimula as pessoas a fazerem o que vão fazer, porque tem um chamado divino e por isso não terão culpas, que gera esse monstro que a gente está vendo. Essa articulação emocional e espiritual que nos faz ver, como eu comentava, porque as pessoas que votavam no Bolsonaro eram incapazes, mesmo com todos os argumentos que a gente apresentava, de mudar a sua opinião. Esse modelo, desenvolvido pela Cambridge Analytica, com esse aporte inestimável do nosso inefável Olavo de Carvalho, é a metodologia que está por detrás das campanhas da ultradireita em todo o mundo. A gente viu isso no Brexit, ou seja, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A gente viu isso na eleição do Trump. A gente viu isso no processo do referendo de paz na Colômbia. A gente viu esse modelo na sua exuberância maior na eleição do Bolsonaro. E a gente vê como essas estratégias estão sendo compartilhadas por uma ultradireita. O Steve Bannon criou um centro de pensamento chamado The Movement e vem articulando encontros internacionais entre os membros dessa ultradireita. Um último exemplo dessa articulação foi o encontro entre o Eduardo Bananinha, filho do Bolsonaro, com Santiago Abascal, o líder do Vox, a ultradireita espanhola, num encontro nos Estados Unidos, que a partir de então a gente começou a ver a reprodução de uma série de metodologias utilizadas pelo bolsonarismo no Brasil na Espanha. Cito algumas. O caso das carreatas pelo fim do isolamento, onde os hipócritas fechados nos seus carros pediam para que o povo pobre voltasse a trabalhar. Na Espanha, uma coisa bastante incomum, começaram a ocorrer algumas carreatas nos últimos dias. Panelaços, de forma a pedir os interesses da elite, a mesma coisa. Outro exemplo gritante, os robôs utilizados pelo Bolsonaro nas redes sociais como o Twitter, os casos clássicos que a gente percebeu recentemente, quando um dos robôs botou o nome do Bolsonaro de forma errada, com 2 L's, e essa mensagem, em poucas horas, tínhamos centenas de milhares de mensagens de pessoas escrevendo o nome do Bolsonaro errado, evidenciando o uso indiscriminado de robô. O mesmo fenômeno aconteceu na Espanha e também fizeram uma mensagem grafada errada, gramaticalmente incorreta, e em poucas horas centenas de milhares de mensagens com o mesmo erro gramatical. Outro exemplo gritante, a utilização da vergonha própria como forma de esconder os seus erros. Do mesmo jeito que o Bolsonaro é especialista em se expor de forma ridícula, contanto que não se falem dos problemas do seu governo, a ultradireita espanhola começou a fazer isso. Como a gente vive nesse mundo da comunicação digital, da economia da atenção, onde as informações vão mudando de forma muito acelerada, onde a memória já não é um valor como era antes, os políticos, sem pudor da ultradireita, sabem que eles podem falar uma coisa e a contrária no dia seguinte, e que normalmente isso não costuma gerar um grande impacto junto às suas bases. Então, esse tipo de estratégia compartilhada pela ultradireita no mundo inteiro
é baseada nesse modelo em geral que eu acabo de apresentar para vocês. Por isso era importante entender, porque esse é o nosso adversário. Se a gente vai pensar como montar o nosso time, como botar o nosso time para jogar, era importante entender esse adversário que está ganhando os últimos campeonatos, como ele organiza a sua equipe, qual é a tática do time deles, quais são os jogadores, como eles jogam. Porque se a gente não entende o adversário, dificilmente a gente com um time mais humilde vai conseguir ganhar. Mas se a gente faz um estudo como um bom treinador, pega os VTs dos jogos, analisa jogador por jogador, olha as táticas, vê como eles estão fazendo para ganhar, é o primeiro passo fundamental para a gente ganhar esse jogo. Caso contrário, a gente, como eu comentava com vocês, a gente pode ter os melhores jogadores, inclusive um bom treinador, mas a gente não vai conseguir virar essa partida nunca, porque a gente não sabe e não entendeu a fundo como eles estão operando. Entendido esse processo histórico que nos trouxe até aqui a comunicação política digital, entendido o contexto no qual a gente está inserido, e conhecendo como o adversário joga, agora a gente pode finalmente pensar quais são as estratégias e como a gente organiza o nosso time para poder disputar essa partida e para poder tentar ganhar, mesmo tendo um time mais humilde. Com inteligência e planejamento, é possível.